Graça e paz, queridos, que todos tenham uma excelente noite na presença do Senhor, que tenham tido também um dia ricamente abençoado na sua presença. Que bom que nós estamos vivendo esse tempo de ajuntamento nas nossas casas, independente do momento difícil que as nações estão passando, não é diferente do nosso país. Mas creamos que estamos debaixo da autoridade do Senhor. Todas as coisas, elas estão debaixo da sua autoridade, do seu poder. Portanto, eu quero nesta noite compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que Deus continue ricamente abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Nós não estamos reunidos no templo, mas a igreja viva do Senhor, ela está reunida para a glória dele. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como também o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Queridos, que Deus possa então, nessa noite, nos dar a compreensão exata da sua palavra. Eu quero caminhar com os amados irmãos sobre confiança e esperança. A palavra aqui que nós lemos, Paulo não traz a palavra confiança inserida dentro do texto, mas esperança. Porém, quando Paulo fala sobre esperança, ele fala sobre o que é a nossa esperança. Mas ele está falando para a igreja em Roma, ele se refere à igreja em Roma como esperança. Qual a esperança da igreja? Porém, como então não compreender que se Paulo está falando sobre esperança, ele deixar de fora quem é a confiança? Então nós podemos dizer aqui nessa noite que Paulo ele não deixa de falar daquilo que também é importante e principal. Até porque sem confiança não há esperança. Mesmo que essas duas palavras sejam substantivos femininos, eu conseguir então entender aqui no texto, por si só o texto se revela para nós, que a confiança e a esperança, elas estão muito ligadas. Porém, eu queria conversar com os amados irmãos sobre essa pequena diferença entre confiança e esperança. Para ser muito exato e trazer para os amados irmãos o significado total das palavras a qual o Senhor trouxe ao meu coração para a confiança e para a esperança, que eu vou ler para os amados irmãos a seguinte definição de confiança. Pois bem, confiança é algo que está ligado a uma relação de pessoa para pessoa. Ou seja, em quem eu confio, entende? Então Paulo provavelmente está dizendo aqui para a igreja em Roma, então, se vocês têm esperança, vocês devem então confiar. Confiar naquele que é o Senhor da vossa esperança. Ele ainda não está dizendo qual é a sua esperança, mas ele está dizendo quem é a sua esperança. E quem é a esperança da igreja em Roma? Cristo. Agora ele também estava querendo perguntar à igreja, e qual é a sua esperança? Entende? Então, esperança é algo que está ligado a uma relação de pessoa com o que desejo alcançar. Ou seja, esperança é o que eu desejo alcançar. Eu não vejo, mas eu creio que eu irei alcançar. Isso é esperança. Confiança, quem é a minha confiança? Esperança, o que é a minha esperança?
Portanto, queridos, diante desse fato, eu gostaria então de dizer aos amados irmãos que Paulo está preocupado quem é a confiança da igreja e qual é a esperança da igreja. Nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos e caminhar sobre a confiança e a esperança da igreja. Antes disso, eu não tenho dúvida que talvez numa proporção exata de pessoas, ou seja, é um número de 100 pessoas, provavelmente 80% possam confiar em Jesus, ou seja, a sua confiança é Jesus. 80%. Está certo. Porque Jesus ele tem que ser a nossa confiança. Porém, um problema que pode acontecer aí é que, dentro desses 80% que entende que Jesus é a nossa confiança, e não está errado, o que pode estar errado aí de fato é o que é a nossa esperança. O que nós esperamos? Então, talvez, desses 80%, o erro está o quê? 80 pessoas, talvez 30, a sua esperança seja salvação e o céu. Talvez 20, 30 pessoas seja a salvação dos seus males, das suas doenças, das suas crises sentimentais, das suas crises emocionais, da resolução das suas dificuldades financeiras, mas a pequena parte talvez seja que a esperança nossa, ela não está aqui, mas nos céus. Então, queridos, a gente precisa compreender algumas coisas que de fato irão fazer com que a gente tenha facilidade de poder colocar de fato a nossa esperança em o que é primordial, em o que é essencial, em o que é melhor para as nossas vidas. E o que é melhor para as nossas vidas deve ser definido como uma experiência de cunho espiritual e não de cunho físico. Por mais que a igreja ela possa, ou cada um indivíduo ou pessoa, sofrer as suas lutas na carne, como a igreja primitiva, a igreja do primeiro século sofreu, muitos desses que Paulo estava falando, muitos estavam no Coliseu, muitos tinham sido pendurados nos madeiros, nas ruas de Roma, muitos tinham sido devorados por leões, muitos, mas muitos mesmo, tinham sido queimados vivos, mas eles tinham uma esperança além daquilo que eles estavam vivendo. A esperança da igreja, a nossa esperança deve ser além daquilo que nós estamos vivenciando. A verdadeira esperança, de fato, é aquela a qual nós não vimos ainda, mas o nosso coração confia e deseja que essa esperança um dia ela possa saltar os nossos olhos contemplarão essa esperança e essa esperança chegará a nós sem nenhuma dúvida, sem absolutamente pairar nenhuma dúvida no nosso coração. E o que de fato vai nos ajudar com isso, queridos, é quando a gente compreender, pelo menos, algumas verdades do que a Bíblia diz. Então nós vamos lá. Nós temos Jesus como a nossa confiança. Isso não há dúvida. Mas qual é a nossa esperança? Eu quero então, com os amados irmãos aqui, ler alguns versículos da palavra do Senhor, alguns textos,
E para que alguém, além de confiar em Jesus, ela possa saber que esperança é a melhor para ela. Quando alguém de fato entende qual é o real positivo e positivo sentido do Evangelho. O real e positivo sentido do Evangelho. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem está dizendo isso é Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1,15. Paulo, então, ele está dizendo a Timóteo, olha, eu reconheço o real sentido positivo do Evangelho. É fazer-me compreender quem de fato eu sou. E eu sou o quê? O pecador. Entre todos eu sou o pior. E quando então Paulo está dizendo isso a Timóteo, a compreensão nossa de que somos pecadores é que Jesus, ele é a nossa confiança para poder então nos perdoar. Já dizemos isso lá no início, que talvez essa não seja a dúvida de que Jesus ele é o suficiente Salvador do mundo. Mas não basta somente isso. Do que ele veio me salvar e para onde ele vai me levar. Eu compreendo isso. Eu tenho esse reconhecimento real e positivo do Evangelho que Jesus ele veio me salvar do pecado. E de fato já nos salvou. Mas há uma outra esperança embutida na salvação, que é a glorificação, a qual nós devemos esperar. E essa esperança, de fato, a maior esperança que nós temos. Não podemos esperar em um mundo que a palavra do Senhor vai dizer que jaz no maligno. Um mundo que o príncipe dele já cegou o entendimento das pessoas. Nada, absolutamente nada, está alheio às mãos poderosas do Senhor. Nada. Nada acontece se Deus não disser faça. Mas se Deus disser recue, pare, tudo para. Mas a nossa maior esperança é a nossa salvação para nos levar um dia aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Porque o apóstolo Paulo, no mesmo versículos 24 e 25, ele vai dizer, se por acaso essa esperança ela é vista, já não é esperança. A nossa esperança, ela não está aqui. A nossa esperança, ela está lá, com o Senhor. Portanto, precisamos então reconhecer o real sentido positivo do Evangelho, de que nós somos salvos para que a esperança nossa seja aonde? Nos céus e não aqui. Volto a repetir, Deus é um Deus do controle de todas as coisas. Absolutamente nada acontece se Deus não permitir. Mas se Ele permitir algumas coisas acontecerem, algumas coisas irão acontecer, sejam conosco ou seja com outras pessoas, mas podem acontecer. Mas uma coisa que a igreja tem esperança é que lá no céu, nada de ruim, nada de morte, nada de dor, nada de sofrimento, nada de angústia. Essa é a nossa esperança. Tenhamos esse sentido, tenhamos esse conhecimento, de fato, do verdadeiro Evangelho. E é isso que Paulo estava querendo dizer à igreja em Roma. Segunda coisa é que precisamos então entender que nós fomos atraídos pela verdade da pessoa de Cristo. Simplesmente, como diz João, no capítulo 15, salvo engano, versículos 16,
não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, nós somos atraídos pela pessoa de Cristo, entende? E quando nós somos atraídos pela pessoa de Cristo, nós entendemos que Ele é a nossa confiança, mas Ele tem algo a nos oferecer. Esse algo é a esperança. Quando Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Onde é a nossa esperança? É lá. A nossa esperança é lá. A nossa confiança é nele. Não se turbe o vosso coração, credes em mim a confiança. Em mim, depositem a sua confiança em mim. Mas a esperança está lá. E um dia vocês irão. Esperem. Esperem que vocês vão conseguir. Esperem que vocês vão contemplar. Então, foi ele que nos escolheu. Nós fomos atraídos por Deus para Jesus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Outras traduções diz, se o Senhor não enviar, se o Senhor não me der. Aqui é, se ele, o Pai, não realmente atrair para mim. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos levados, fomos atraídos para a confiança que é Jesus. E muita gente acredita nessa confiança, mas talvez não tenha acreditado na esperança. Tem duvidado na esperança. Eu sei que é difícil. Como é que você pode duvidar da esperança, que é o que de fato nós iremos alcançar, e na confiança, quem realmente é de fato capaz de nos levar à esperança? Mas às vezes parece ser possível. Quando você pergunta a alguém, você acredita em Jesus? Sim. Mas quando você vai um pouco mais longe e pergunta, você acredita que vai para o céu e que Jesus um dia vai nos levar para o céu? Muita gente pode dizer sim, mas talvez alguns vão dizer, não sei, quem sabe, se eu merecer, só quem sabe é Deus, entende? Então alguns confiam em Jesus, mas desconfiam na esperança. Outra coisa para a gente finalizar. Para quem confia e espera, somos propriedade de quem? Da confiança. E quem é a nossa confiança? Jesus. Automaticamente nós somos dele. Propriedade exclusiva dele. Se nós somos propriedade exclusiva dele, provavelmente nós iremos ir para onde o nosso proprietário vai. O proprietário, ele vai viver eternamente em um lugar aonde aqueles que são dele irão também. Como podemos então dizer que somos servos de um Senhor, somos propriedades do proprietário e não iremos viver definitivamente ou ter dúvidas aonde nós iremos passar a nossa eternidade, que é a nossa esperança? Ele nos tomou. Houve apropriação, de fato, das nossas vidas. Eu disse, 2 Coríntios 12, 9, queridos. A palavra diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta. Nesse tempo difícil de crise, nós temos percebido que a graça do Senhor, ela deve realmente bastar em nossas vidas.
Paulo, ele vivendo algumas dificuldades na sua vida, alguns labores na sua vida, ele chega então para Jesus e diz assim: Senhor, a luta está grande. E aí então o Senhor diz assim: Paulo, apropria-se então daquilo que eu tenho. Apropria-se então, toma para você aquilo que é, de fato, o melhor presente que eu tenho a dar ao homem. É a minha graça. Então, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta. Queridos, a graça do Senhor nas nossas vidas, ela é suficiente. Talvez naquele momento, eu não sei, que Paulo estava dizendo: Senhor, quem sabe a minha esperança, ela esteja se esgotando. Talvez a minha esperança, Senhor, ela esteja diminuindo naquilo que pode me trazer como alegria. De ver a minha dor cessar, de ver o meu sofrimento cessar da igreja. Este espinho na carne, essa dificuldade, essa luta diária comigo, com a minha família, com a igreja, com as situações adversas do mundo. Senhor, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou estar com o Senhor sempre? O Senhor é a minha confiança. Mas parece que eu estou perdendo não a confiança em Ti, mas talvez a esperança do que eu vá chegar aonde o Senhor determinou que eu chegasse. Jesus então olha para ele e diz assim: apropie-se então, tome posse então daquilo que é mais eficaz na sua vida, a minha graça. Que a minha graça, ela seja suficiente na tua vida, Paulo. E aí então, queridos, eu chego aqui então a dizer, no final dessa reflexão, que não age, que não paire nenhuma incerteza, nenhuma dúvida, do que a nossa esperança não está aqui. Quem está aqui é a nossa confiança. Jesus, ele vai estar sempre conosco, ao nosso lado, à esquerda, à direita, à frente, atrás, embaixo, em cima. Ele sempre será a nossa confiança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está conosco. Mas a nossa esperança, ela não está aqui. Nossa esperança, ela está lá. Tome posse dessa palavra e que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero finalizar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, com teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo mal. Dai-nos restante, Senhor, dessa semana, uma semana ricamente abençoada na tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Um beijo a todos.